Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com vocês nessa noite, trazendo a palavra. E, primeiramente, eu peço para que abram as suas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. E lá leremos do versículo 1 ao 6. Miqueias 7, 1 ao 6. Quando nós terminarmos de ler esse texto, peço que deixem aberta a sua Bíblia, depois voltaremos e continuaremos lendo uma pequena parte. Mas vou ler aqui, versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Nem confieis... Não, perdão. Pulei uma parte. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Oremos nesse momento, mais uma vez. Ó Pai, a Tua palavra, Deus, é perfeita. Fala conosco nessa noite, Deus, através da Tua palavra. Que os nossos corações possam estar focados em ouvir a Tua palavra, focados em procurar Te ouvir, focados, Deus, e que possamos parar outros pensamentos que surgem na nossa cabeça, possamos parar, refletir sobre a Tua palavra e que a nossa vida não seja a mesma, Deus, porque é isso que a Tua palavra faz na nossa vida. Nós não somos os mesmos depois de lermos ela. Eu te peço, te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Acordar de manhã muitas vezes dói. Acordar cedinho, não é verdade? Acordar bem cedo, num dia bem friozinho. Às vezes é difícil, né? Quando você acorda umas 6 da manhã, ou 6:30, ou até 7. Aí você já acorda sabendo, nossa, o dia hoje vai ser cheio de coisas complicadas, vários, talvez trabalhos, projetos, encontros. Às vezes é um pouco difícil sim acordar de manhã. E eu queria te fazer que você imaginasse algo comigo nesse momento. Imagine só se alguém de repente chegasse para você. Imagine que todo dia você precisa sempre acordar 6:30. E alguém chega para você e fala para você, olha, se você por 1 ano acordar todos os dias 1 hora antes, eu vou te pagar R$100 por dia. Você faria? Só 1 hora antes, vai te pagar R$100 por dia. Mesmo sendo doído, eu acho que eu faria, né? É uma dúvida assim... Nossa, é algo
o que você sacrificaria, né, para conseguir fazer isso? Talvez dormir mais cedo, não assistir filme pela noite, não sair com amigos pela noite, o que for. Você sacrificaria várias coisas para conseguir isso. Agora, você faria a mesma coisa, acordar 1 hora por dia antes, 1 hora antes, para orar e estar mais perto de Deus? Agora parece que muda, né? Nossa, antes havia um tipo de empolgação, né? Nossa, eu vou receber algo, vai ser bom para mim. Agora, 1 hora antes para orar, para estar mais perto de Deus, será que eu aceitaria com a mesma alegria, o mesmo ânimo? Se tua resposta te deixa um pouco envergonhado, não se preocupa. Você está no meio da maioria. É comum. E essa pequena ilustração serve para mostrar um pouco como nosso coração facilmente se inclina para longe de Deus. Facilmente somos tentados para estarmos longe de Deus. E é fácil. E o texto que lemos vai mostrar um pouco sobre essa corrupção do povo de Deus. E para a gente entender um pouco do texto que lemos, é bom vermos um pouco do contexto. E primeiramente é bom lembrar que naquele tempo, no tempo de Miqueias, o reino de Israel, o povo de Deus, estava dividido em 2 reinos. Houve uma divisão do povo por questões dos reis, por questões internas do povo. E o povo se dividiu no reino de Israel, que era o reino do norte, e o reino do sul, que seria o reino de Judá. Se dividiu nesses 2 reinos. E Miqueias estava no reino do sul, que contava Jerusalém, falava sobre Jerusalém. Segundo ponto que é interessante perceber e lembrar é que o reino do norte foi o que se afastou primeiro ou mais forte de Deus. Se afastou de uma maneira mais forte. Se afastou de uma maneira que eles se afastaram muito de Deus. E Miqueias viu isso. E eles foram conquistados pela Síria. Então, o reino do norte se afastou primeiro de Deus. E terceiro, o reino do sul estava indo na mesma direção. O reino do sul estava indo na mesma direção. E Miqueias via isso, conseguia ver isso. Como o povo do norte, como o povo de Israel, no reino do norte, havia se afastado e o povo do sul estava seguindo o mesmo caminho. E nós vemos desde o começo do livro de Miqueias coloca imagens fortes sobre como ele via os 2 reinos reduzidos a pedras, sobre como os 2 reinos ele via como o fundamento deles era arrancado. Ele via os sons de lamento do povo rumo ao exílio. Miqueias conseguia ver o que havia acontecido com Israel e o que haveria de acontecer com o povo de Judá. A doença de Israel, do norte, havia chegado ao sul. E eles estavam perdidos, buscando satisfazer os próprios desejos, os desejos da carne. Os irmãos se entregando uns aos outros, reis totalmente indiferentes com a situação. Os ricos se aproveitavam dos pobres que estavam chegando na cidade, do campo, se aproveitavam deles. Os juízes estavam julgando por dinheiro, se vendendo por dinheiro. Os profetas profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. Profetizavam bênçãos por um povo que tinha se afastado de Deus. Em total, um reino em decadência moral e espiritual. E Miqueias havia visto essa decadência do povo do norte
E a palavra de Deus veio a ele para avisar o povo do sul que estavam indo para o mesmo caminho. Um caminho de perdição. Um caminho que não acabaria bem. E nós, como acabamos de ler, continua no capítulo 7, Miqueias fala sobre como os piedosos da terra haviam desaparecido. Como o povo havia se inclinado por o mal e havia se perdido. E assim, da mesma maneira que o povo havia se inclinado para o mal naquele tempo, hoje acontece isso conosco também. O pecado nos atrai diariamente. É fácil. Nosso coração é bombardeado por dilemas, por paradoxos, e momentos de sofrimento, momentos de dor. E é muito fácil acabar escolhendo a decisão que nos afasta de Deus. Nós somos tentados diariamente a não ter um relacionamento com Deus. Somos tentados diariamente a não orarmos, a não lermos a Bíblia, a não estarmos com Deus. Imagine só, num dia que você está se sentindo um pouco antissocial e um morador de rua está com fome na tua frente e pede comida. O que você faz? Como lidamos com os erros dos outros quando nós temos a razão? Como tratamos aqueles que são diferentes de nós? Podendo ser homossexuais, pessoas com um ideal político oposto ao nosso. Isso fora da igreja. E dentro, com o povo de Deus. Nós temos demonstrado amor aos irmãos que interpretam a Bíblia de uma forma diferente da nossa? Ou temos buscado segui-los e atacá-los de forma indiscriminada, sem amor, com ódio no coração, só porque a gente acha que eles estão errados? E eu gostaria que você pensasse na situação atual do Brasil. E as experiências mais comuns que eu tenho são negativas quando ouço alguém falar sobre cristãos. E até mesmo de pastores. Quando as pessoas comentam sobre pastores, o que você mais ouve são coisas negativas. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai é pastor da presbiteriana, e uma vez ele foi buscar fazer um crédito dentro de uma loja. E eles perguntaram, qual que é a sua profissão? A gente precisa verificar para o crédito. E meu pai falou, eu sou pastor. E o vendedor, procurando ser um pouco amigo com meu pai, falou, olha, perdão, mas eu sei que eles vão cancelar. Eles não vão aceitar o seu crédito se você falar que é pastor. Porque nós tivemos aqui muitos pastores que passaram a perna na gente. Que compraram coisas e depois não pagaram. E eu já vi muitas histórias como essa. Meu pai passou na pele, mas eu já vi de outros lugares onde cristãos, pastores, pessoas que seguem a Cristo, não têm dado um bom exemplo. E nós, no Brasil, não temos feito a diferença. Não temos feito a diferença. Nós somos ridicularizados. Porque muitas vezes seguimos um cristianismo secularizado, que vive conforme o próprio desejo do coração. E nós vemos exemplos extremos de corrupção entre cristãos no Brasil. Mas e nós mesmos? Como temos seguido os mandatos de Deus na nossa vida? Como temos seguido a Deus? Uma maneira ótima, como por exemplo, podemos fazer, é o projeto que a igreja está começando. O projeto Abraço. É um projeto que nós podemos... É algo, de certa forma, algo simples, né? Que está ao nosso alcance. Que podemos ajudar famílias necessitadas nesse tempo de pandemia. É um projeto que
outros podem ver que cristãos estão ajudando, estão fazendo algo, né? Estão fazendo algo de bom. Mas quando nós não fazemos a diferença e participamos da maldade do povo, que abertamente não é cristão, nós nos assemelhamos muito a Israel daquela época. E nós temos recebido castigo por causa disso. Nós pagamos o preço por sermos um povo diferenciado. Não pela razão que nós esperamos ser diferenciados, mas somos diferenciados porque pregamos o que não vivemos. Nós somos odiados, não porque somos luz em meio às trevas, mas porque somos a ilustração da plena hipocrisia no povo. Talvez você não viva uma vida hipócrita, mas o mal está na porta, diariamente, para tentar fazer com que você não siga a vontade de Deus, diariamente. E nos tempos de Miqueias, a situação era muito precária e sem uma aparente solução. Aparentemente não havia solução para aquela situação. Mas Deus não deixaria que ficasse assim para sempre. Deus não deixaria isso. E assim como no começo falei para vocês manterem naquele texto, Miqueias 7, de 1 a 6, vamos continuar a leitura, que continua do 7 ao 10. E eu lerei essa parte, que continua o texto. E Miqueias, daquele momento, fala: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O Senhor... continuar. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela se cobrirá de vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama na rua. Amém. E a gente vê que a situação do povo de Deus não ficaria assim para sempre. Não ficaria naquela desolação. Nesse trecho, com traços de salmo, a partir do versículo 7, Miqueias declara que a situação não ficaria assim para sempre. Deus haveria de exercer o seu juízo sobre o povo, sim. Porém, a sua ira não duraria para sempre, pois ele é um Deus compassivo. Deus haveria de restituir o seu povo. Deus haveria de restituir o seu povo, pois ele é um Deus compassivo, disposto a esquecer todas as iniquidades do povo, trazê-los de volta para ele, o seu povo escolhido. Deus restituiria o povo que se voltasse para ele, no Deus da salvação. E Miqueias mostra isso no versículo 7. Ele tinha certeza disso, ele tinha certeza que Deus ouviria ele. No versículo 8 ele fala contra a sua inimiga, que por um lado algumas pessoas podem pensar que está falando dos outros reinos que viriam conquistar Israel ou Judá, mas pode muito bem estar falando sobre o pecado. Está falando contra o pecado do povo da aliança. O pecado que procurava atrair diariamente o povo. Falava contra essa natureza pecaminosa do povo de Deus. Haveria sim um processo de trevas
Haveria, sim, um tempo. Seria em parte resolvido, porque eles voltariam. Deus os restituiria, eles voltariam. Voltariam a ter comunhão com Deus único. Eles voltariam. Mas o povo ainda continuaria sendo atraído diariamente pelo pecado. Assim como nós somos hoje. Nós somos atraídos, muitas vezes, e facilmente pelo pecado. E agora? Qual que é a solução disso? Qual que é a solução para esse problema? Eu vou falar qual que é a solução. Cristo. Cristo é a solução para esse problema. Simplesmente Cristo. Cristo veio para dar início ao processo de restituição do seu povo. Cristo restituiu o nosso relacionamento com Deus para que não precisássemos mais de um sumo sacerdote para estar entre nós e Deus, nos levando para perto de Deus, um sumo sacerdote humano. Hoje nós temos acesso livre ao Pai por meio de Cristo. Isso é maravilhoso. O problema do pecado foi resolvido, mas entrará em completa eficácia quando Cristo voltar a segunda vez. A segunda vez. E naquele dia, nós seremos restituídos completamente. Não seremos mais dominados e atraídos pelo pecado no nosso corpo. O mal dentro de nós não tirará a nossa atenção. Não tirará a nossa atenção de Deus. Poderemos seguir a Deus livremente. E todos vão ver essa vitória. Todos vão ver. Todos. E Deus esquecerá das nossas falhas e pecados. Porque Ele é um Deus que tem prazer na misericórdia. E Ele tem compaixão de nós. E como que nós viveremos enquanto esperamos até esse dia? Nós faremos como Miqueias. Nós olharemos para o Deus da nossa salvação e esperaremos nele. Olharemos para Ele e esperaremos nele, sabendo que Ele nos ouvirá. Não estamos sozinhos no processo. Não é como se orássemos sabendo que talvez Deus vai ouvir. Deus nos ouve quando clamamos a Ele. O nosso coração muitas vezes vai ser tentado até lá, mas não mais temos um coração de pedra. Nós não estamos sozinhos. Cristo nos uniu ao Pai e nós temos o Espírito Santo para nos guiar no processo. E não há nada melhor do que isso. A gente não está mais sozinho. Não estamos mais sozinhos. E Deus nos guia por esse processo, por essa vida, com misericórdia e amor, para que possamos continuar buscando a Deus, para que possamos continuar vivendo nos seus caminhos. E nós também vivemos na esperança dessa restituição futura, né? Sabendo que enquanto esperamos, Deus vai nos ouvir. Enquanto esperamos, Deus nos ouve. E nós declaramos, se a situação ficar ruim, se a situação ficar difícil, nós declaramos que não ficará assim para sempre. A situação não vai ficar assim para sempre. Nós declaramos isso, assim como Miqueias declarava isso contra o pecado, nós também podemos viver assim. A situação não vai ficar assim para sempre. O pecado não vai dominar a nossa vida para sempre. Não vai nos atrair para sempre.
E enquanto esperamos, nós não vamos ficar de braço cruzado também. Ou ficar nos desviando dos caminhos de Deus. Não vamos. Porque o Senhor será a nossa luz se estivermos em momentos de trevas. O Senhor será a nossa luz. E essa mesma luz vai brilhar no mundo. Essa mesma luz vai brilhar no mundo. Irmãos, nós somos chamados a agir enquanto esperamos pela restituição. Pois Cristo é a razão da nossa esperança. Cristo é a razão da nossa esperança. E nós temos um ajudador. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos chamados a não nos assemelharmos àqueles que se dizem o povo de Deus. Aqueles que detestam os caminhos do Senhor. Nós somos chamados a não nos assemelharmos a eles. Por isso vos digo nessa noite, olhemos para o Senhor e esperemos no Deus da nossa salvação. Amém?